Desde o início da invasão da Ucrânia, a Rússia tem tentado tomar Zaporizhia. A região que abriga uma das usinas nucleares mais importantes da Ucrânia, que está sob controle russo, ainda resiste. Está claro o que isso significa. Mais soldados e toneladas de explosivos são enviados para Zaporizhia todos os dias. Mas em setembro, a Rússia ficou ousada. Enviou um de seus Su-34 para Zaporizhia. Esse caça conseguiu completar um bombardeio, mas não fez muito mais do que isso. Por quê? Porque a Ucrânia o derrubou do céu instantaneamente em um ataque que ainda faz as pessoas se perguntarem como a Ucrânia conseguiu fazer isso. O essencial se sabe por um resumo da Newsweek de 25 de setembro sobre o incidente. A reportagem informa que a Rússia havia implantado o Su-34 em Zaporizhia, onde estava atacando a região sul da Ucrânia com uma série de bombas aéreas guiadas. Não se sabe quantas investidas o caça russo fez, mas cada bomba causou devastação. Onde quer que caísse, a Ucrânia precisava agir sobre o caça. Se não fosse confrontado, o Su-34 russo faria tantas investidas quanto os estoques permitissem, antes de retornar à base para a próxima missão. A Ucrânia não podia permitir isso, então levou a luta ao Su-34 da Rússia. Mais detalhes vêm do canal do Telegram da Força Aérea da Ucrânia, que divulgou um comunicado sobre o que conseguiu realizar. Por volta das 4h00 do dia, 25 de setembro de 2025, uma aeronave russa, Su-34, que realizou ataques terroristas à cidade de Zaporizhia, foi abatida na direção de Zaporizhia usando bombas aéreas guiadas. Disse a Força Aérea. Foi só isso. Não há detalhes sobre como o Su-34 foi abatido ou seu destino após o ataque. A Força Aérea da Ucrânia queria manter o como em segredo, talvez acreditando que poderá usar o mesmo método para eliminar mais caças russos no futuro. No entanto, existe uma teoria sobre como a Ucrânia conseguiu abater esse poderoso caça russo. Continue assistindo para saber essa teoria. Por enquanto, o que se sabe com certeza é que derrubar o Su-34 significa que a Ucrânia conseguiu aliviar a pressão sobre uma cidade. Isso parece ser uma das prioridades da Rússia à medida que avançamos para 2025. Na verdade, Zaporizhia sempre esteve no topo da agenda de Vladimir Putin. Foi uma das primeiras cidades que as forças russas invadiram durante a invasão inicial da Ucrânia, com esse ataque inicial levando a Rússia a ocupar a usina nuclear de Zaporizhia. No entanto, a Rússia parece ter redobrado seus esforços durante os últimos meses de 2025. Em 8 de setembro, o Kiev Independent informou que o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Sersky, revelou que a Rússia pretendia lançar uma grande ofensiva contra Zaporizhia. Essa ofensiva inicial, que provavelmente teria começado no final de agosto e se estendido até setembro, foi interrompida, disse Sersky. Mesmo assim, nossas tropas impediram a realização desses planos. Os russos foram forçados a adiar sua ofensiva em Zaporizhia Oblast e realocar unidades da Marinha para Donetsk Oblast, comentou Sersky. O uso da palavra adiar nesta declaração é revelador porque mostra que o afastamento do foco da Rússia de Zaporizhia foi apenas temporário. Em 22 de setembro, o Instituto para o Estudo da Guerra, relatou que a Rússia avançava em direção à cidade. O objetivo da Rússia naquele momento, segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, era manter suas posições atuais na linha de frente, enquanto protegia as áreas de retaguarda contra ataques da Ucrânia. Essa informação é importante sobre o uso do Su-34 pela Rússia. A Rússia precisa de áreas seguras para a decolagem desses jatos. Até 22 de setembro, ela estava focando em garantir esse tipo de local. Seu aparente sucesso pode ter permitido o envio de um Su-34 para atacar Zaporizhia. A Rússia não avançava sobre a cidade, mas preparava ofensivas mais fortes. O Instituto para o Estudo da Guerra afirma que isso incluiria o uso de artilharia de tubo, além do Su-34, que agora sabemos que pretendia usar. Um dia, após o relatório do Instituto para o Estudo da Guerra, a Rússia já estava pronta para atacar totalmente. Newsky informa que a Rússia atacava Zaporizhia intensamente antes de a Ucrânia abater seu Su-34.
Nos dias anteriores, a cidade havia sido submetida a ataques massivos por Vantis e bombas aéreas, resultando na destruição de prédios residenciais, fazendas particulares e infraestrutura industrial. Os ataques da Rússia levaram à morte de um morador local em 23 de setembro, aumentando a lista de vítimas civis na Ucrânia. 4 casas foram danificadas após um ataque aéreo, possivelmente feito pelo Su-34. E os bombeiros relataram ter apagado incêndios, que cobriram pouco menos de 130 metros quadrados em Zaporizhia. A ofensiva que a Ucrânia conseguiu conter no início de setembro parecia estar em pleno andamento na parte final do mês. Dado o intenso uso de ataques aéreos pela Rússia, é claro que o Su-34, abatido pela Ucrânia, participava de bombardeios que causavam danos reais. O jato realizou uma dessas investidas no início de setembro de 2025. A Ucrânia o destruiu quando ele tentava retornar à base. Isso nos remete às teorias de como a Ucrânia derrubou o Su-34 russo. Afinal, esse caça não é alvo fácil. O Army Recognition diz que sua velocidade normalmente é de cerca de 1.399 km por hora. No entanto, a estrutura da aeronave pode atingir uma velocidade máxima de 1.900 km por hora, o que significa que ela pode se mover a cerca de 15 vezes a velocidade do som. Quando está em velocidade máxima, um alvo que se move tão rápido é difícil de acertar. Segundo o Novo Voz da Ucrânia, um especialista sugere como a força aérea ucraniana conseguiu o ataque. O veículo noticiou comentários feitos por Mikhailo Zhirikov, que diz que a maior fraqueza da Rússia em relação ao Su-34 perdido pode ter sido os padrões de voo repetidos do jato. Provavelmente, os russos usavam rotas previsíveis, afirmou Zhirikov. E você sabe, quando não há resistência, as pessoas na linha de frente, os pilotos, neste caso, perdem um pouco da vigilância. Eles perdem a cautela. É por isso que uma emboscada do exército ucraniano era apenas uma questão de tempo. Zhirikov faz uma boa observação. O relatório da New Sky revela que a Rússia ataca Zaporizhia com bombas guiadas desde ao menos 23 de setembro. Isso indica que Zaporizhia pode ter aguentado 2 dias desses ataques antes da Ucrânia derrubar o jato responsável. Se a complacência dominasse as forças armadas russas, pois o jato parecia ter feito vários ataques bem-sucedidos seguidos, isso abriria espaço para uma emboscada. A Ucrânia só precisava rastrear o jato durante bombardeios para saber sua origem e retorno à base. Depois disso, era uma questão de esperar. E esperar. Quando o Su-34 embarcou em suas rotas já conhecidas, mais uma vez, a Ucrânia estava pronta para ele. Zhirikov também sugeriu qual arma a Ucrânia usou na emboscada, segundo o The New Voice of Ukraine. Pode ser qualquer coisa, de um Patriot móvel a mísseis de F-16, que agora temos muitos, disse ele. A única questão é a coordenação, porque mirar com um F-16 exige uma aeronave de alerta antecipado. Acho que um avião desse tipo da Suécia já chegou à Ucrânia. Ambas opções são plausíveis, especialmente se a Ucrânia estabeleceu a rota do Su-34 para uma emboscada. Se a Ucrânia usou um F-16, também precisaria do avião sueco citado por Zhirikov. Provavelmente é o ASC-890, que o New Voice of Ukraine relata que a Suécia enviou para a Ucrânia no final de agosto. Também conhecido como Saab-340, essa aeronave está equipada com um radar PS-890ARI, que possui uma antena de matriz em fase ativa. Esse radar é resistente a interferências eletrônicas e pode detectar alvos a uma distância de até 450 km ou 279 milhas. Mas o mais importante, o ASC-890 é capaz de se comunicar com os F-16. Ele utiliza a rede tática Link 16, que o F-16 usa, o que permite a transmissão simples de dados entre aeronaves e computadores de mira. O ASC-890 só precisaria ter detectado o Su-34, da Rússia, bem fora do alcance visual, e a localização do caça russo seria transmitida quase instantaneamente para um F-16 ucraniano. O F-16 só precisaria lançar o míssil certo, e o piloto do Su-34 não teria percebido a emboscada ucraniana.
Ao menos, não antes que seja tarde demais para agir. O ponto negativo dessa estratégia, e talvez por isso a Ucrânia não a tenha usado, é que exige 2 aeronaves para abater um caça russo. Há riscos! A Ucrânia perdeu ao menos 4 F-16 até junho de 2025. Então, ela sempre vai ficar cautelosa ao correr riscos com o restante das aeronaves que tem em seu estoque. Perder o ASC-890 tão pouco tempo depois de recebê-lo também teria sido um grande golpe. A questão é, o que a Ucrânia obteve em 25 de setembro foi o primeiro de vários exemplos de seus F-16 e aviões de radar suecos atuando juntos? Ou a Ucrânia usou outro método para derrubar o Su-34? Se for a segunda opção, o Patriot é um dos poucos sistemas de defesa aérea da Ucrânia realmente adequados para a função. O Patriot é modular, muito móvel, e pode ser levado a qualquer lugar necessário. Zaporizhia, considerando que tem sido alvo de ataques aéreos, é um local óbvio para a Ucrânia ter escondido uma das 6 baterias Patriot totalmente funcionais, que se acredita que a Ucrânia ainda possua. Então, se assumirmos que a bateria já estava na região de Zaporizhia, não seria difícil para a Ucrânia escondê-la em uma posição ideal para a emboscada, principalmente se soubesse a rota típica do Su-34. Os mísseis Patriot também são rápidos o suficiente não só para acompanhar um Su-34 voando em velocidade máxima, mas também para alcançá-lo mesmo quando começam a uma distância considerável atrás. A PBS afirma que os mísseis Patriot alcançam Mach 3, o dobro da velocidade do Su-34. Além disso, é provável que o caça russo não estivesse nem perto de sua velocidade máxima. Lembre-se, a Ucrânia provavelmente preparou uma emboscada para derrubar o Su-34. Isso significa que o caça provavelmente estava em velocidade de cruzeiro, com o piloto sem fazer ideia de que havia uma ameaça à frente. Claro, essa abordagem também tem um lado negativo. Embora o risco para um sistema Patriot seja menor do que o risco que um Su-34 representa para a combinação de um F-16 e um ASC-890, o risco ainda existe. Os F-16 são limitados, mas a Ucrânia precisa mesmo das baterias Patriot. Mais uma vez, a questão se resume a qual desses equipamentos. A Ucrânia aceitaria maiores perdas no ataque ao Su-34 russo, caso o pior ocorresse. No fim, o método usado pela Ucrânia importa menos que o resultado. A Rússia perdeu mais um de seus Su-34, e com essa derrubada, a Ucrânia elevou para 427 o número de aeronaves que a Rússia perdeu desde que iniciou sua invasão. A introdução deste vídeo mencionou que a Rússia ficou ousada ao enviar seus Su-34 para Zaporizhia, especialmente para uma parte da região que ela não ocupa atualmente. A alta taxa de perdas de aeronaves mostra que a Ucrânia é capaz de derrubar até as aeronaves mais avançadas da Rússia. A Rússia aprendeu agora uma lição que a Ucrânia já havia ensinado no início da invasão. Envie caças para a Ucrânia e eles provavelmente serão abatidos. Aqui, os céticos questionam como sabemos que a Ucrânia realmente abateu o Su-34. É uma boa pergunta a se fazer. A postagem da Força Aérea Ucraniana no Telegram quase não deu detalhes do ataque. Apenas confirmou o que ocorreu. Ainda há debate sobre como a Ucrânia conseguiu tudo isso. Qualquer dúvida será esclarecida pelo relatório do The Military Show sobre o incidente. No dia 25 de setembro, foi publicada a análise divulgada pelo canal Nila Vishnia no Telegram. Nila Vishnia é um canal de monitoramento dedicado à região de Zaporizhia. Conseguiu analisar minuto a minuto o ocorrido com o Su-34 da Rússia. Seu primeiro relatório veio às 4h03 horário local, quando o canal afirmou que havia uma ameaça vinda da Rússia envolvendo aeronaves e munições aéreas guiadas. 4 minutos depois, o canal informou que aviões russos atingiram a linha de lançamento. Note o uso do plural aviões, não só avião. O Su-34 da Rússia estava acompanhado por outras aeronaves. No entanto, ainda não se sabe quais eram esses aviões ou quantos acompanharam o voo.
Às 4h11, o canal Nila Vishnya informou que assentamentos de Zaporizhia, Tokmak e Molochansk foram alvos de bombas do Su-34. Os táxis lançados por jato da Rússia, que são bombas altamente explosivas equipadas com módulos universais de planejamento e correção para torná-las mais precisas. Portanto, confirma-se que o Su-34 cumpriu sua missão de bombardeio antes de ser abatido. Logo após lançar as bombas, o jato começou a apresentar problemas. Às 4h14 da manhã, Militani disse que Nila Vishnya relatou que um dos aviões russos, provavelmente o Su-34, havia quebrado. 1 minuto depois, essa aeronave desviou de sua rota de voo prevista e desapareceu em algum lugar acima de Vasiliuka. A Ucrânia confirmou a destruição do Su-34 cerca de 4 horas depois, às 7 horas. Se ainda restar alguma dúvida, Militani oferece um pós-escrito para essa análise minuto a minuto. Diz que o propagandista da Rússia, termo que usa para se referir aos blogueiros militares pró-Rússia no Telegram, se recusa a admitir que algo tenha acontecido com o Su-34 do seu país. Isso mudou ao meio-dia de 25 de setembro, quando Ilya Tumanov, do canal Fighter Bomber no Telegram, confirmou a destruição da aeronave. Segundo Tumanov, a Rússia também perdeu o piloto do Su-34 que não conseguiu se ejetar antes do ataque ucraniano. A falha em se ejetar dá ainda mais credibilidade à teoria de que a Ucrânia realizou uma emboscada precisa. Ou seja, relatos e teorias estão se confirmando. Até este ponto, parece claro que a Rússia perdeu um Su-34 em 25 de setembro. No entanto, o que isso significa para a guerra na Ucrânia, daqui para frente, é um pouco mais difícil de quantificar. Seria impreciso afirmar que a destruição de um Su-34 é algum tipo de divisor de águas na guerra da Ucrânia. Não é, mas isso não quer dizer que não seja um ataque impressionante e muito útil para a Ucrânia. No mínimo, isso significa que haverá um avião a menos no céu, aterrorizando Zaporizhia com bombas guiadas, pelo menos por enquanto. Com sorte, a Rússia vai demorar para repor o Su-34 perdido, trazendo alívio à cidade ucraniana. Claro, como mencionado antes, o Su-34 parece ter sido acompanhado por outras aeronaves. Esses também eram caças ou bombardeiros que poderiam seguir bombardeando Zaporizhia? Não está claro. Mas a Ucrânia ainda ficará feliz em tirar mais um Su-34 dos céus. E a palavra outro é usada aqui porque o Su-34 é uma das plataformas aéreas russas mais comumente utilizadas, e também aquela a qual a Rússia causou mais danos ao seu próprio estoque. A Newsweek destaca que Oryx, que usa evidências visuais para confirmar as perdas de equipamentos militares de ambos os lados da guerra, afirma que a Rússia perdeu 39 Su-34 até 25 de setembro. Isso tornaria essa última perda a 40ª, e o número real pode ser ainda maior. A Rússia pode ter perdido outro Su-34 sem que haja qualquer evidência visual, o que significa que essas aeronaves perdidas não seriam contabilizadas pelo Oryx. Também vale mencionar que este não é o único Su-34 que a Ucrânia derrubou nos últimos meses. Em 27 de junho, a mídia United 24 informou que o Serviço de Segurança da Ucrânia, ou Serviço de Segurança da Ucrânia, realizou um ataque bem-sucedido com drones contra o aeródromo de Marinovka. Imagens de satélite confirmaram depois que o ataque danificou mais 2 Su-34. Fica claro que a Ucrânia mira sempre que pode nessa plataforma aérea específica e está certa em agir assim. A Rússia está tendo dificuldades para substituí-los. Isso pode soar estranho para quem já ouviu isso antes. A Rússia recebeu novos Su-34 em setembro. O Kiev Post noticiou essa entrega, observando que a Rússia não havia anunciado quantas aeronaves havia recebido. Esse é o problema. Segundo o Kiev Post, a Rússia recebeu pelo menos 2. Se houver mais, não deve passar disso. A entrega de 2 novos Su-34 está longe de compensar as perdas da Rússia desse jato. Segundo o Kiev Post, a Rússia enfrenta dificuldades para produzir mais Su-34s por causa das sanções ocidentais.
Uma análise dos destroços de um dos jatos mostrou que a aeronave precisa de ao menos 221 componentes vindos de 59 empresas de 8 países. Japão, Estados Unidos e vários países da União Europeia impuseram muitas sanções contra a Rússia. No final, isso mostra que a Rússia só pode produzir poucos Su-34s de reposição. Cada aeronave abatida pela Ucrânia é um golpe ao poder aéreo russo. Esse será o legado do ataque ucraniano em 25 de setembro. A queda de outros Su-34 não altera o rumo da guerra na Ucrânia. Também não vai cessar totalmente o bombardeio aéreo russo em Zaporizhia, mas reduzirá seu ritmo. O ataque de 25 de setembro mostra que a Ucrânia pode derrubar jatos russos. Talvez agora a Rússia pense melhor antes de enviar outros Su-34 para a Ucrânia, já que seus estoques estão diminuindo. E parece haver pouca chance de que ela consiga reabastecê-los novamente. A queda do Su-34 russo pela Ucrânia parece ter envolvido armas relativamente modernas. Outra recente destruição de ameaça aérea russa mostrou a Ucrânia usando uma metralhadora da Primeira Guerra Mundial. Veja como a Ucrânia gastou só $11 em munição para derrubar um dos mais poderosos mísseis de cruzeiro russos em nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais cobertura da situação em Zaporizhia.